Dizem que casar é a melhor coisa do mundo, só perde pra viver solteiro. Dizem também que pode vir, que a água tá quentinha. E o pessoal costuma falar também que casar é melhor do que morrer queimado. Essas são algumas piadinhas sobre casamento. Bom dia, soldados da madrugada. As decisões mais importantes que você vai tomar na sua vida são a profissão que você vai ter e o companheiro e a companheira ou a companheira que você vai ter. Mas os números a respeito do casamento no Brasil são desanimadores. Eu não sei a respeito do mundo, mas no Brasil não são nada animadores. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma queda no número de casamentos a cada ano desde a década de 2010. De 2010 para cá, o número de casamentos vem diminuindo. Mas, em compensação, o número de divórcios vem aumentando. Em 2022, esse é o dado mais atualizado que tem na internet. Em 2022, 420.039 pessoas, casais, se divorciaram. Isso significa que teve um aumento de 8,6% em relação ao ano de 2021, que também foi recorde de separações. Lembrando que 2021 foi o ano pós-pandemia, o segundo ano da pandemia. O tempo de relacionamento também tem diminuído a cada ano. De quase 16 anos de relacionamento, já está em 13,8 anos, em média. E mais da metade dos casais que se separam possuem filhos menores de idade. Eu quero te dizer também que as facilidades e a falta de compromisso atualmente fazem o casamento perder muito o seu sentido. Você vê as pessoas se relacionando com intimidade, cada vez mais, e cada vez mais também sem compromisso. E se eu quero destruir a sociedade, lembre-se que primeiro eu destruo as famílias, porque a família é o menor núcleo da sociedade. Uma família forte significa uma sociedade forte. Uma família fraca significa uma sociedade entregue às drogas, entregue aos vícios, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de crescimento. O homem não tem desejo de se desenvolver se ele não tem uma família bem estruturada, e a mulher muito menos, ela também não tem desejo de se desenvolver. E a gente tem inversão de valores se isso acontece também. Agora, eu quero dar para você bons motivos para, número 1, permanecer casado, se você já é casado. E número 2, motivos para você casar, se você ainda é solteira, se você está solteiro ou solteira. Eu preciso dar para você bons motivos bíblicos e bons motivos reais para que você tenha ânimo para se casar e para permanecer casado também. Eu me lembro que Abraham Lincoln foi perguntado se ele já teve vontade de separar. Ele estava comemorando um aniversário de casamento, um aniversário avançado de casamento, e ele disse que não, que em separar ele nunca tinha pensado, mas homicídio ele já tinha pensado várias vezes. Eu quero te dizer que casamento é desafiador, casamento não é fácil, relacionamento não é fácil, mas é o plano de Deus para nossas vidas, é o propósito de Deus para nossas vidas, e se é plano de Deus para nossas vidas, tem que ter coisas boas para a gente tirar. Tem que ter coisas especiais dentro do casamento para eu tirar, para eu viver, porque Deus não criou nada para você ser infeliz, para você viver cabisbaixo, para você viver frustrado. Deus não criou o casamento para isso. O casamento nasceu no coração de Deus e ele é para ser um pedacinho do céu aqui na terra. Vamos ler a Bíblia comigo? Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro e... Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente, não se rebenta com facilidade. Eu vou te dar 5 bons motivos para permanecer casado. Eu vou te dar 5 bons motivos para você casar se você ainda não é casado. Primeiro, de acordo com a Bíblia, Eclesiastes está dizendo que o casamento acelera o crescimento, inclusive o crescimento material. E dentro do casamento você vai ter um catalisador de todos os sentidos da sua vida. Um catalisador espiritual, um catalisador material e um catalisador físico. Você percebe quando o cara tem uma tendênciazinha a engordar, ele vai lá e casa? Quando casa, ele engorda rapidamente. É porque o casamento ele é um catalisador. Mas ele precisa ser um catalisador para o bem. O problema é que o casamento é tanto um catalisador para o bem quanto para o mal. Se você casar mal, as coisas vão desandar muito rápido na sua vida. Se você casar bem, o casamento vai ser um catalisador para o bem na sua vida. E aqui em Eclesiastes está dizendo exatamente isso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Ou seja, acelera o crescimento, inclusive o crescimento material. Número 2. Você passa a ter direção e recupera mais rápido quando falha. Porque se caírem, olha o que diz em Eclesiastes, se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Quantas vezes eu vejo gente na vida que está completamente perdida, sem saber a direção, e a direção ela vem dentro do matrimônio. Se você casa com propósito, então essa direção ela é muito mais marcante. E se você cair,
E acontece isso dentro do casamento, da gente cair, e cair em diversos aspectos. Falhei nos negócios, o casamento vai te ajudar a recuperar mais rápido. Falhei com meus filhos, o casamento vai ajudar você a recuperar mais rápido. Falhei com alguém, o casamento vai ajudar você a recuperar mais rápido. Número 3, é mais fácil cuidar do outro do que de si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? É muito mais fácil, eu estou passando por um momento aqui, em que minha esposa está no interior. A gente está precisando fazer um movimento para que ela termine a faculdade e eu estou vivendo sozinho. Quando a minha esposa está em casa, eu cuido muito mais dela e ela cuida muito mais de mim. É muito mais fácil eu ter um olhar para as necessidades dela do que ter um olhar para as minhas necessidades. Às vezes eu deixo de fazer coisas que eu deveria fazer porque eu acho mais interessante, porque eu não acho tão interessante, porque não tem tanto sentido. Então eu preciso cuidar disso e o casamento ajuda nesse aspecto. Você tem um olhar para o outro e o outro tem um olhar para você mesmo. Número 4, proteção física e espiritual. A Bíblia diz o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E olha como que termina o verso: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Como assim, Kathleen? O casamento não são 2? O casamento não é entre 2 pessoas? É, mas o seu casamento está fadado ao fracasso se você não tiver Cristo junto do seu casamento. Se Jesus não fizer parte do seu matrimônio, vocês dois estarão fadados ao fracasso, e é por isso que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Pode até quebrar, mas não é fácil. E esse se alguém quiser prevalecer, pode ser uma analogia para o diabo também querendo prevalecer contra vocês. E número 5, eu te dei 4 bons motivos, eu vou te dar agora o último motivo. Nada aproxima mais as pessoas de Cristo do que um casamento bem sucedido. As pessoas não têm inveja da casa que você tem, as pessoas não têm inveja do carro que você tem, mas as pessoas têm inveja do relacionamento que você tem. Porque o relacionamento é algo que não se compra. Não dá para comprar com dinheiro. Se compra com sacrifício, se compra com dedicação, se compra com humildade, com reconhecimento, com direção. Agora vamos para a parte prática. Como é que eu posso ter, então, um casamento bem sucedido, ou como é que eu posso encontrar a pessoa certa? Primeiro, eu quero te dizer que a pessoa perfeita não existe. Você vai encontrar a pessoa certa para se casar, mas a pessoa perfeita, desista. Se você tá com essa ideia na cabeça, você não vai casar não, tá? E se casar, vai se frustrar. Segundo, a pessoa certa, ela tem o mesmo destino que você, que te atrai. Ela tem um destino que te atrai. Esse destino, ele precisa ser em 3 aspectos da sua vida. Ele tem que ser um destino nos negócios, tem que ser um destino espiritual e tem que ser um destino físico. Não adianta você casar com uma pessoa que não tem as mesmas ambições que você, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Nos negócios, principal, também. Então, a pessoa certa, ela precisa te atrair, porque o destino dela também te atrai. Terceiro, possui os mesmos princípios e valores que você. Não adianta você casar com um cara que não quer ter filhos, sendo que você quer ter filhos. Não adianta você casar com um cara que tá na farra, se você tem o princípio da família, da igreja, de se dedicar a Deus. Então, a pessoa certa, ela tem que ter os mesmos princípios e valores que você. Vamos para a tarefa agora. Se você é solteiro, escreva. Se você é solteira, escreva o que é inegociável para você em um relacionamento. Existem coisas que você pode abrir mão, mas existem coisas que são inegociáveis para você no relacionamento. Por exemplo, quando eu fui me casar, eu não tinha essa concepção bem estruturada, mas dentro da minha cabeça eu já sabia o que eu queria. A minha esposa precisava respeitar o pai dela. Precisava ter um respeito em um nível exorbitante pelo pai. E quando a minha esposa falava sobre o pai dela, os olhos chegavam a lacrimejar. O pai não estava perto, mas quando ela falava sobre o pai, os olhos dela brilhavam e os olhos dela marejavam de água, de emoção de falar do pai, de falar coisas simples, coisas comuns sobre o pai. Então escreva no papel o que é inegociável para você em um casamento, em um relacionamento. Escreva o que você gostaria que seu cônjuge tivesse, e que não é tão importante, mas que você acha que eu gostaria que ele tivesse. Então, por exemplo, eu gostaria que a pessoa fosse alta. Eu gostaria que tivesse olho verde, mas isso não é primordial. Se a pessoa não tiver, não tem problema. Terceiro, procure nos lugares certos. Do ambiente que você se relaciona, vai sair o seu relacionamento. Ficou até redundante, né? Mas dos ambientes que você frequenta, vai sair seu casamento. Então não adianta você ir para um boteco e querer que saia um cristão de lá de dentro. Número 4, seja a pessoa certa de alguém. Essa é a última dica que eu tenho para você, essa é a última tarefa. Quando você olhar para a sua lista das prioridades, das coisas inegociáveis que uma pessoa tem que ter para um casamento, para se casar com você, seja essas características, possua essas características para que você seja a pessoa certa de alguém. Amanhã, no próximo áudio, nós vamos falar sobre o papel do pai, o papel do marido no casamento. E se você ouviu o áudio até aqui e quer permanecer com um casamento bem sucedido, porque esse é o plano de Deus para sua vida, se você tem princípios cristãos, se você entende que o casamento é a célula menor da sociedade, que quando o casamento vai bem, a sociedade vai bem, e você quer caminhar nessa direção, quer você seja casado, quer você seja solteiro, quero que você me mande hoje, ou comente aí a palavra bem casado.